Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês, pessoal, a respeito das atualizações sobre o possível interesse do Sport Recife na contratação do técnico Daniel Paulista do Clube do Remo. Será que já tem proposta oficial do Sport para o nosso técnico? Será que a multa rescisória é alta para os nossos padrões, para os padrões de treinadores? A gente vai explicar um pouco para vocês sobre o que está acontecendo neste conteúdo. E também quero conversar sobre uma reunião convocada aí para o Conselho Deliberativo a respeito dos problemas nas catracas do Mangueirão. Que será que está sendo aí resolvido em relação a toda essa situação que tem dado uma dor de cabeça gigante, especialmente para os torcedores do Leão Azul paraense. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. E peço também que você clique aí no botão hypar, você vai dar o like e vai aparecer o botão hypar para você colocar a pontuação deste vídeo no topo do YouTube. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. A gente chegou na marca dos 40 mil inscritos e em breve tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, primeiramente neste conteúdo eu quero conversar sobre essa questão envolvendo uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar desses problemas envolvendo as catracas do Mangueirão, tá? Vocês sabem muito bem que nos jogos do Clube do Remo, especialmente, tem acontecido esse travamento das catracas. Os torcedores ficam horas, se deixar, nas filas, passando uma imensa dor de cabeça, tendo que entrar em cima da hora, e o que era para ser um estádio com um acesso rápido, um estádio que foi reformado com o nosso dinheiro, tem causado uma enorme dor de cabeça. Como eu disse já em vídeos anteriores, né, a CEL, a empresa responsável pelas catracas, a Imply, a Ingresso SA, o Clube do Remo, cada um joga a responsabilidade para cima de outro. No caso desta semana, o Remo, junto com a Ingresso SA, a empresa que vende os ingressos do Clube do Remo pela internet, foram notificados pela CEL por conta desses problemas nas catracas do Mangueirão. Uma informação que chegou para mim hoje é de que o sistema da Ingresso SA não é compatível com o sistema da Imply, que é a empresa das catracas. Então alguma das duas empresas teria que mudar o seu sistema. Ou a Imply deixaria ali a Ingresso SA, por exemplo, utilizar as catracas que ela usava no Baianão, ou a Imply muda o sistema dela, né, para que a Ingresso SA possa se adaptar, ou a mesma Ingresso SA mudaria também o seu sistema para poder ter uma facilidade no acesso do torcedor. Tem dado uma enorme dor de cabeça por conta de tudo isso. Então essa reunião que vai ser convocada hoje ainda faz parte daquela questão da investigação para saber o que está acontecendo, para saber quem é que está ganhando com isso, com essa possível evasão de renda que está acontecendo nos jogos do Clube do Remo também, e para que esse problema das catracas do Mangueirão sejam resolvidos, gente. É inaceitável, é inadmissível que isso aconteça em 2025 ainda nos jogos da equipe azulina. E era para ter um plano B, né? Por exemplo, os torcedores aí que eu encontrei no último domingo, né? Eles deram algumas dicas interessantes. Por exemplo, por que o ingresso físico, por exemplo, que não está valendo na catraca, por que as pessoas não rasgam esse ingresso e entregam numa urna ali que possa ficar no Mangueirão? Né? Por que tem que esperar as catracas do Mangueirão voltarem ao normal, como foi naquele dia, que faltou energia, para poder liberar o torcedor para entrar no estádio? Eu acho que são várias ferramentas que precisam ser feitas, né? Precisam ser adotadas para que esse problema seja resolvido. Então hoje à noite nós vamos ter essa reunião aí do Condel, vamos aguardar para saber o desenrolar de tudo isso. A gente vai estar informando vocês aqui no canal, porque tem muita coisa para acontecer ainda e algo precisa ser resolvido para que o torcedor do Remo, né, o maior interessado, o maior patrocinador do espetáculo aqui envolvendo o Leão Azul paraense, não seja prejudicado, até porque ele é consumidor também, né? Para que isso não vá parar na justiça, é bom o Leão Azul resolver essas questões, seja com quem for, seja com o CEL, seja com o Imply, seja também com o Ingresso SA.
Bom, galera, o Clube do Remo que segue a sua preparação, mais um treinamento vai acontecer nesta quinta-feira. No vídeo da noite a gente vai trazer um pouco mais de informações, torcendo aí para que o Leão coloque a melhor escalação em campo diante do Operário no domingo às 19 horas no Mangueirão. Os ingressos seguem sendo vendidos, o ingresso duplo, promoção R$60 a arquibancada, 120 as cadeiras, e até sexta-feira tá esse valor. A partir de sábado já vai para R$40 a arquibancada e R$80 as cadeiras, o ingresso unitário para essa partida contra o Operário. Inclusive o Clube do Remo colocou hoje um TBT lá no Instagram, né? Lembrando do acesso em 2015, onde o Leão Azul conquistou em cima do Operário. 10 anos depois, as equipes vão se encontrar no Mangueirão pelo duelo da Série B. A última vez que as equipes se enfrentaram pela Série B foi lá em Ponta Grossa, 2-1 para o Operário. E em Belém, em 2021, o Operário venceu por 1-0 o Clube do Remo também. Na época, sem público, né, por conta aí da pandemia de Covid-19. Então, vai ser um reencontro com o Operário 10 anos depois, quase 10 anos depois, né, do jogo do acesso para a Série C de 2015. Bom, agora eu vou entrar aqui no assunto Daniel Paulista, tá? Porque ontem começaram a surgir aí esses rumores, né, de uma possível sondagem do Sport em cima do nome do Daniel Paulista, e eu vou trazer alguns pontos importantes aqui para vocês entenderem o porquê que talvez o nome do Daniel esteja lá no radar do Sport. O Sport já teve 2 técnicos nesta temporada, o Pepa, que foi o responsável pelo acesso do Sport para a Série A, mas que fez um péssimo início de temporada, foi campeão pernambucano ali na Bacia das Almas contra o Redrô, começou muito mal a Série A e foi demitido. E depois contratou o outro português, o Antônio Oliveira, que ficou apenas 20 dias, gente, 20 dias no Sport, 4 partidas, não venceu nenhuma e foi demitido. E segundo algumas informações vindas lá de Recife, a multa que o Sport vai ter que pagar para o Antônio Oliveira é de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Aí, algumas informações justamente em cima disso, por conta desse dinheiro que o Sport vai pagar para o Antônio Oliveira de 6 milhões de reais, dão em conta de que o Sport iria pisar no freio e iria atrás de um técnico de uma segunda prateleira aqui do futebol brasileiro, no caso da Série B do Campeonato Brasileiro. E segundo, repito, a imprensa de Pernambuco, perfis lá de Recife, inclusive vou dar o crédito aqui para o Felipe Luna, que é dono do canal do Luna lá de Recife, 2 nomes aí surgem como prováveis contratações para a equipe do Sport em 2025. O Daniel Paulista, técnico do Clube do Remo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Daniel, e também o Jair Ventura, que hoje está na equipe do Avaí, também treinando na Série B do Campeonato Brasileiro. Outros nomes aí também estão no radar, o próprio Mariano Souza, né? O Eduardo Batista, enfim, outros nomes também estão aí no radar. Pensam até em colocar lá o treinador, o treinador permanente, né, do Sport, que seria uma espécie de técnico interino para ir tocando o barco por enquanto, mas o Sport quer mesmo contratar um treinador. O Daniel Paulista, como eu disse, ele já trabalhou no Sport lá no começo da sua carreira, se eu não me engano, 2020, né? Não teve muito sucesso por lá, fez bons jogos, mas depois acabou sendo demitido. Depois foi rodar, né, como treinador aí pelo Brasil, treinou Guarani, treinou CRB e agora está no Leão Azul Paraense. Ele inclusive foi jogador do Sport nos anos 90 e 2000, salvo engano, tá? Ano 2000. E o Daniel Paulista ainda não recebeu, tá, uma proposta oficial do Sport, segundo lá o canal do Felipe Luna. Inclusive o próprio Daniel Paulista respondeu lá, o dono deste canal, dizendo que ninguém ainda tinha entrado em contato com ele. Isso foi ontem, tá? Hoje talvez já tenha algum tipo de atualização nesse sentido. O Daniel Paulista tem uma multa rescisória com o Clube do Remo no valor de cerca de 480 a 500 mil reais. Eu vi alguns torcedores do Remo hoje dizendo que essa multa é de um valor baixo, que eu não concordo, mas respeito a opinião de quem fala. Entendam uma coisa, gente, como é que funciona a multa rescisória? Multa rescisória é de acordo com o tempo de contrato. Por exemplo, tu fecha um contrato com o jogador de 2 anos. Digamos que o Viseu tem contrato de 2 anos com o Remo. Essa multa rescisória, ela vai
quanto mais tempo de contrato o profissional tiver, maior é o valor da multa rescisória. Essa multa vai diminuindo de acordo com os meses, com que os meses vão passando, ou seja, a cada mês de contrato cumprido, essa multa rescisória vai diminuindo. O Daniel foi contratado pelo Clube do Remo, se eu não me engano, ali no mês de abril, ali quando o Parazão foi paralisado, e ele tem contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. E a multa dele hoje gira em torno de 480 a 500 mil. Na minha opinião, é um valor até alto, pelo tempo de contrato dele com o Clube do Remo. Ah, Smith, por que o Remo não colocou uma multa de R$1 milhão, R$2 milhões para garantir o Daniel? Porque, gente, entendam uma coisa também. A multa ela é baseada de acordo com o salário do profissional. Então ela é calculada em cima do salário do profissional. Quanto maior o salário, maior é a multa. E também em cima do tempo de contrato. Quanto maior o tempo de contrato, maior é a multa. Agora, e se o Daniel não estivesse bem no Remo? E se o Daniel estivesse mal no Remo, como por exemplo o Luizinho Lopes tá mal no Paysandu? Sabe quanto o Paysandu vai pagar de multa rescisória pro Luizinho Lopes? R$700 mil. Ou seja, se o Remo quisesse demitir hoje o Daniel Paulista, ele iria pagar R$500 mil. Mais barato do que o Paysandu vai pagar pro Luizinho Lopes. Por que isso? Porque tem o risco também do profissional não dar certo. Se o Daniel tivesse mal no Remo, o Remo iria mandar ele embora e teria também que pagar a multa. Então a multa ela serve tanto para você segurar o profissional, como também para você, se o profissional não der certo, você pagar a multa rescisória dele e você acabar se livrando. É mais ou menos quando você vai alugar um apartamento. Pô, aluguei um apartamento aqui bacana, na beira da praia. Esse apartamento, quando eu aluguei ele, eu amava onde eu morava, mas eu achei um melhor em outra praia, por exemplo, mais barato inclusive. Só que para você sair desse apartamento, você vai ter que pagar a multa do contrato. Aí você vai ter que pagar caro para você poder ir lá para o outro apartamento. É só um exemplo. Agora, na minha opinião, eu acho que o Daniel só vai para o Sport se compensar muito financeiramente. Tá? Se compensar muito financeiramente. Se o Sport quiser economizar e aumentar só um pouco o salário dele, eu acho que ele fica no Remo. Se o Sport quiser tirar ele, quiser pagar um alto salário para a Série A, aí eu acho que talvez vá, até porque ele já tem uma identificação até por ser jogador do Sport Recife. E aí, irmão, se o Sport estiver mal ou não, aí já é outra coisa, porque tem também a parte financeira. O meu sentimento aqui, como remista e como alguém que acompanha o Remo, é de que ele não vai sair. Eu acho que o Sport vai atrás de outras opções. Não é uma informação, tá? É o que eu acho. É o que eu acho. Como eu falei para vocês, o futebol muda muito rapidamente. Então, essas são as opções de momento, essas são as atualizações de momento, e tudo no futebol muda muito rápido. Pode ser que nem chegue proposta pro Daniel e ele siga a sua vida aqui no Clube do Remo, que é o que a gente torce, porque ele é um bom profissional, ele é um bom treinador e está demonstrando um bom trabalho no Clube do Remo. Foi só perder um jogo agora contra o CRB, num jogo que o Remo poderia muito bem ter vencido a partida também, se tivesse aproveitado as oportunidades. Mas vamos aguardar, porque ainda vai acontecer muita coisa em relação a isso. Tomara que termine bem pro Leão Azul, sem perder aí o seu técnico para o Sport Recife. Galera, deixa o like, tá, neste vídeo, apoie os patrocinadores que passaram aqui na tela com vocês. À noite vai ter conteúdo, obviamente, para falar sobre o Leão Azul Paraense. Deixa o teu like, hype o vídeo, comente os assuntos deste conteúdo e verifique a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!